Eu sinto que muita gente na internet não entende porque não quer entender, não é por outro motivo. Sem contar que nós estamos passando por um processo de transformação mental ao longo do tempo, né? Nós temos visto que o processo de pensamento tem sido cada vez mais preguiçoso. As pessoas querem uma receita de um bolo em um Reels de 1 minuto. As pessoas querem rolar o feed e ter aquele conteúdo que deixe você anestesiado. E, por exemplo, eu sinto que muita gente quer, quando chega no meu canal e me pergunta assim, Kaique, a Rússia é um país ortodoxo? As pessoas querem que eu resuma essa pergunta em um story de um Instagram. Só que aí me coloca em uma sinuca de bico complicada. Me coloca em uma linha onde eu digo sim, a Rússia é um país ortodoxo. Eu não tenho nenhum amigo assumidamente ortodoxo. Bom, cheguei na universidade. A minha líder de sala me mandou uma mensagem porque tem um trabalho em grupo. E aí, como eu não tava indo, né? Eu sei que eu já tô num grupo. Aí ela me mandou ela me mandou um texto com tudo em caixa alta. Aí eu agradeci, né? Que ela mandou o que eu tenho que fazer, a data, tá. Depois ela falou, não é pra agradecer não, leia o que eu escrevi. Bem doce. A moda, a moda russa. Mas eu entendo. Nesse caso eu não tive a razão dela não, né? É trabalho em grupo. E eu tava nesse impasse do curso. E dentro do impasse do curso, de mudar, né? De fazer a transferência, que agora tá finalizada, eu tenho que decidir, né? Ou realmente mergulho aí nos estudos e, e sigo, ou não, né? Kaique, como assim? Águas vão rolar, a gente ainda vai conversar sobre isso, mas... Bom, tô indo agora no meu prédio, porque eles me ligaram, tem que assinar, todo mês tem que assinar um contrato de extensão, porque até então eu moro na universidade, né, oficialmente. E aí, eles disseram assim, ligou, né, mandou mensagem, falei, vou pagar, né, paguei pelo PVV da transferência. Aí eu falei bem assim, hoje eu não tô na ilha não, eu vou pra aula e eu dormi na casa da minha namorada. Eu tenho uma namorada, gente, imaginária, que é a dona da desculpa de quando eu não durmo aqui, que eles desconfiam quando eu tô morando aqui, né? Mas assim, né, tá sendo pago, tudo certinho, mas aí eles ficam. Eu disse, eu dormi na casa da minha namorada, então hoje eu não vou ter como ir aí fazer o pagamento, não vou fazer a distância e mandar o comprovante. Aí eu faço sempre isso. Como é o nome da minha namorada? Mentira, é o nome dela. Não existe. Ai, meu pai. É complicado, viu? É complicado. Vida adulta requer decisões. E eu tô assim, numa linha, eu tô num momento muito decisivo, né? Eu sei que fica meio estranho porque eu não falo, né, logo de vez quais são as decisões, o que é que tem acontecido. Até porque, se eu for falar, gera muita ansiedade. Aí eu jogo uma expectativa pra vocês, digo algo que eu vou fazer. Aí se não der certo, ou se der certo, aí fica uma cobrança. Então, pra ficar tudo bonitinho, tudo certinho, tá bom assim. Deixa eu só mostrar uma coisa pra vocês que é muito interessante. Tá cheio de neve aqui na ilha. E é muito louco porque aqui é muito mais frio do que o centro por causa do mar, né? Literalmente é uma ilha, né? Como a gente estuda numa ilha, é o que? Um espaço de terra cercado por água de todos os lados. Nessa tem a ponte que faz com que a gente chegue até a ilha. Então, como tá ali no meio do mar, é frio aqui. E é muito louco que até quando dá uma esquentada
que tem zero de neve no centro. Vocês viram como tá o centro, né? Eu vim caminhando. Tá bem... Centro não, na cidade. Ali é bem longe do centro. Tá água pura, aqui tá neve. Aqui tá neve. Bom, então vou lá agora. Vou pegar meu computador, porque eu tenho cheio de computador, né? Eu comprei um computador novo. Beleza. Aí tem o computador da empresa. Tem o computador que a empresa que eu trabalho, eles mandaram de Moscou para mim um computador para eu usar ele, né? Que aí eles rastreiam não, eles veem se eu estou usando o computador, tem um programa tudo certinho lá, tem as permissões, as coisas, né? As reuniões, tudo acontece do computador, então eles mandam, que legal. E aí eu tenho o meu computador novo, porque o antigo já não estava dando conta. E eu tenho um antigo que não estava dando conta de fazer o que eu faço, que é edição. Que o antigo, enfim. Então eu estou indo agora pegar o antigo, dar uma olhada no que tem, nas fotos, nas coisas. E não vou para aula não, vou voltar para casa. Depois da mensagem da coleguinha, repensar umas paradas aí, me organizar, e é isso. Bom, no mais, vamos conversando. Até o próximo vídeo. Muito obrigado para os membros do canal. E, gente, ó, eu agora vou falar e vai aparecer aqui na tela os membros. Eu vou tirar do finalzinho do vídeo, colocar no meio dos vídeos, porque acho que é interessante isso, né? Quem quiser ser apoiador do canal, tem um QR Code, aparece em algum momento aí, ou então tem um link na descrição. Tem as categorias lá dos membros e o que cada um tem. Muito obrigado, gente. Muito obrigado por cada nome que está aparecendo aí. E se alguém, que já aconteceu assim, né? Que às vezes a pessoa entra e não vê o nome aqui no agradecimento. Eu vou atualizar sempre, todo dia 1º, todo dia 15 e todo último dia do mês. Ou 28, se for fevereiro, ou 29, ou 30, ou 31. Porque aí eu tenho que colocar na edição. Então, se seu nome não tiver aqui e você é um recém-inscrito, pode demorar um pouco para aparecer, porque antes desse vídeo tem mais 2 para edição. Então, os próximos que vierem, tipo assim, pode ter que tenha vídeos na frente e seu nome não saia logo, mas uma hora vai sair, viu, gente? Obrigado pelo carinho. Pra quem ainda não viu, esse é o quarto da moradia estudantil, ó. Né, como essa era a cama que eu dormia, que agora eu tô lá no centro. E aqui são as coisas do Douglas. Douglas tem bastante coisa. A cadeira tá quebrada. Meu pai, eu já cheguei destruindo, né? Meu Deus, ele ia levar aqui. Ninguém viu, gente, ninguém viu. Aí, como tem tempo que eu vim pra cá, o que acontece? Sentar nessa, essa não tá não. Eita, e o teclado dele. Arrasou. E aí, como tem tempo que eu vim aqui, mostrar pra vocês um pouquinho mais. A mulher da recepção fez bem assim. Eu dei o meu... Deixa eu mostrar pra vocês. Eu dei o meu cartão, ó. Pera, deixa eu tapar, porque vai que vocês vejam. E, ó. Eu dei meu cartão de estudante e ela pegou e fez... Mano, a galera é muito sarcástica aqui. Pegou o cartão, aí tem um QR Code que eu vou tapar também em parte. Ó, tem esse QR Code aqui. Aí ela digitalizou. Aí quando digitalizou, viu que é meu. Aí fez... Me devolveu. E aí eu entrei. Ó, são 2 camas. Aqui é um quarto duplo. Tem o guarda-roupa. E tem banheiro. Ó. Aqui... ali, um banheiro bonito, né? Esse quarto, ele custa... Nossa, tá um calor aqui dentro. Ele custa 4.224 rublos. Que como eu tô de bom humor, tô brincando. Eu vou fazer a cotação para vocês. Eu vou dizer quanto é o aluguel por pessoa, viu? Não é 4.000 por 2, não. É
por pessoa, né? Eu pago 4.200. A cotação de hoje, dia 27 de março, tá nesse valor. 4.227, vamos lá. Tá custando R$ 289,47. Vou arredondar, R$ 300. Então você paga R$ 300 para morar em um quarto que tem aquecedor, uma geladeira, um armáriozinho para cada um dos dois, uma mesinha de estudos, aí tem um armáriozinho para cada um e uma cama com um móvel do lado pequenininho para você apoiar suas coisas. E aí tem um guarda-roupa, que o guarda-roupa, mostrar para vocês aqui, tem a divisória, 4 divisórias, né, 2 de cada, e tem a parte aqui dos casacos e essas coisas e pipipi. Bom, é tranquilo a vida aqui, você encontra um colega bacana, você cria uma amizade incrível. Aí tem uns rolos assim, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Vamos supor que eu tivesse namorada, que não é meu caso, né? Enfim, deixa quieto. Vamos supor que eu tivesse uma namorada e o Douglas tem namorada. Aí o que é que acontece? Suposição. Aí a namorada de Douglas faz amizade com a minha namorada e as duas juntas mudam para esse prédio aqui. Aí o que é que rola? Aí a minha namorada com a namorada de Douglas mora no segundo andar, vamos supor. No quarto lá. E eu e Douglas moramos aqui no primeiro andar. Pagamos cada um seus quartos. Aí fazemos um acordo entre os 4 e eu vou para o segundo andar, morar com a minha namorada lá. Douglas desce para o primeiro andar, morar com a namorada dele. E a namorada dele desce para cá e mora com ele aqui. Por exemplo, né, se tiver namoradas para trocar lugar. Muitos estudantes russos fazem isso. Latinos também. Ah, Kaique, mas e se for caminhoneira? Ou se for mutante? Aí é mais fácil, né? Aí é só você e o seu amigo mais chegado aí morarem no mesmo prédio, aí mora como amigo mesmo. Aí tá tudo feito, né? Que os jogos comecem. É isso, fui! Pô, galera, tem uma parada de propaganda aqui no ônibus, vejam. Fica passando comercial e eles estavam fazendo propaganda da igreja ortodoxa. Falando pra que precisa, né, ir pra igreja. E aí convidando as pessoas a visitarem, né, a fé verdadeira, a igreja ortodoxa, tá. E aí eles colocaram o QR Code do Telegram, um grupo. Eu nunca tinha visto propaganda de igreja. Eu vou falar depois. Pera que a gente vai conversar sobre esse papo da questão da fé. A voz anasalada já dá pra perceber, né, que o frio resultou em quê? Adoeci. Gripei. Na verdade tá um surto aqui, né? Um mini surto aqui de gripe. Pessoal, galera, tá tudo gripando. É um ponto de você morar em países que tem mudanças drásticas de temperatura, porque aí acaba que todo mundo vai, quando gripa a galera, tudo de uma vez é complicado, né? Mas, Kaique, por quê? Por causa só da mudança? Não, é porque ambiente fechado, né? Ônibus fechado, sala de aula fechada, espaços públicos fechados, mais o aquecedor. Aí, vocês têm uma noção, meu quarto é quente, que hoje, por causa do aquecedor, né? Que pra dormir eu molhei uma toalha e botei a toalha assim no nariz, né? Porque resseca muito o nariz. E a garganta, você acorda às vezes com a garganta seca, por exemplo, tá no deserto do Saara, comendo farofa no deserto do Saara. Só que é por causa do aquecedor. Aí você abre a janela. Eu abri a janela aqui, né? Eu tô com ó. Botar assim pra ficar estiloso, né? Meio Eminem. Eminem com dignidade. Tu lembrei, sabe de quem? Nada a ver, mas eu lembrei a Enya. You can say only time. Tá bom, volta. Aí, tá quente. Mas como a janela tá aberta, eu tô sentindo no pé um pouco de frio, mas eu tô de meia, ó. Vou mostrar aqui minha meia. Mostra, pera, tô de cueca. Tô de meia. E
É muita doideira. É muita doideira que você acaba gripando, né? Porque tudo tem que estar fechado para o aquecedor funcionar direitinho. E aí a galera vai gripando também e tal. E o quarto que eu mostrei, que meu amigo tá lá, vocês viram que tinha. Não sei se deu pra ver no vídeo, né? Mas tinha um monte de remédio. Ele tava com uma gripe, acho que foi alguma coisa bacteriana. Eu não sei se eu peguei porque estive lá, acho que não tem nada a ver, talvez. Ou se porque realmente eu extrapolo, eu saio de madrugada, eu uso tênis de calor em frio, aí eu pego muito frio no pé. Tem todo um conjunto que conspira contra a minha pessoa, no qual eu mesmo sou o vilão desse roteiro, dessa novela mexicana na Rússia que eu criei. Pode ser, né? É uma hipótese. Momento. Mas é isso. Mas eu já tô desfocando do que eu tava falando no vídeo, que não era sobre a minha gripe, mas com relação à religião. Quando eu tava no ônibus, né, da quer dizer, eu vi uma propaganda sobre a igreja ortodoxa, né? Que é que eu não gosto de falar que é fé oficial, mas o que se vende, o que se fala de religião aqui na Rússia é que a igreja ortodoxa, a fé ortodoxa é a fé dos russos. Só que quem conhece a história sabe que no período da União Soviética, aquele período ali, né, que a Rússia é bem fechada, tudo tal, religião foi uma coisa que foi, né, foi bastante vista como ópio, vista como algo ruim e proibida e etc. E aí, filhos dessa época, né, filhos da época da União Soviética, muitas pessoas, há um número grande de ateísmo, de pessoas que não têm religião também. E há muitas superstições, que é superstições que escreve, não sei nem como é que fala essa palavra, enfim, dane-se, entendeu? Há muito misticismo aqui também, inclusive, há quem lê carta, a feitiçaria, eu já vi umas obras aqui com coração, acho que de boi, de porco, sabe, um animal muito grande, eu quero acreditar que era de animais. Então tem de tudo um pouco. A cultura chinesa também, né? De horóscopo, dos animais lá, tipo, esse ano é o ano da serpente, né? E aí tem cada ano e tá. É muito mesclado aqui. Porém, como divulgação e como muito falado, a religião da Rússia é a religião ortodoxa, né? Só que aí tem a galera da fé aqui também, eu vejo de vez em quando. A religião aqui na Rússia tem alguns pré-requisitos, né? Como ordem, como organização do país. Como, por exemplo, eu tenho um vídeo aqui no canal, procurem nos mais antigos, quem tiver interesse, é claro, onde eu falo sobre a questão dos testemunhos de Jeová, que foi uma religião que foi proibida aqui, foi banida da Rússia, né? Realmente banida, é proibido. E a igreja evangélica, vamos falar do evangélico, que eu acho que o mais próximo do testemunho de Jeová que se tem é o evangélico, né? Principalmente o evangélico pentecostal. Universal não, que a igreja universal tem sede da igreja universal até no inferno, se você rodar a cara. Mas, gente, não tô falando do povo da Universal. O povo da Universal é maravilhoso, né? Irmãos em Cristo, irmã, esse não é o ponto. Tô falando da denominação universal que é outros 500, que eu não vou nem me aprofundar. Mas a igreja aqui, ela é diferente, né? Eu tenho vídeo também no meu canal mais antigo. No começo eu ia com meus amigos na igreja evangélica que tem aqui. O formato é muito diferente. Eles abordam de uma outra forma. E aí você vai para os cultos. Tem o culto lá, eles convidam. Não é uma pressão grande. Eles não focam no dinheiro aqui muito. Pelo menos na minha experiência, né? Eu nunca fui em outro lugar. E aí é mais aqui não pode, tipo, você tá com cartaz ou pregando como fazem no Brasil, por exemplo, gritando no ônibus, algumas coisas do tipo assim que eu não vou entrar no caso, que eu não vou me aprofundar, essa não é a questão. E quando eu vi essa propaganda falando sobre essa fé genuína, essa fé verdadeira, essa fé isso, aquilo outro, e para que se precisa da igreja, e meio que fazendo um convite para a igreja, eu acredito que isso é muito mais que uma forma de tentar resgatar uma certa. Como é que eu posso explicar para vocês? Tentar trazer um
pouco do patriotismo, tentar colocar ali um formato numa sociedade para dar uma identidade na Rússia, vamos dizer assim, né? É como antigamente a gente falava que o Brasil é uma nação católica. Hoje o número de evangélicos aumentou muito o número, né? Singular, ou o número de evangélicos aumentou muito. E esse aumenta devido a várias coisas, né? Também não vem o caso no vídeo. Mas a religião, ela sempre andou de mão dada com o governo, né? Com o poder. E eu não tô falando da Rússia agora, eu tô falando em geral, né? E também não tô falando de fé em Jesus Cristo. Fé em Jesus Cristo é uma coisa, religião é outra. Às vezes elas podem caminhar junto e às vezes elas caminham, na maioria das vezes, completamente em sentidos contrários. Então, quando as pessoas me perguntam com relação à fé, se é forte essa fé ortodoxa aqui, se os russos são ortodoxos, eu tento no meu canal trazer primeiro um ponto base, que esse ponto de base deveria ser literalmente a base, o alicerce de todo pensamento que nós fazemos com relação à Rússia ou qualquer outro país, que não podemos generalizar, não podemos pensar, nossa, o que o povo russo acha. E toda vez que alguém me vem com uma pergunta dessa, e às vezes um amigo meu até falou, que você é muito redundante, assim, seu canal é bacana, você fala bem, é legal, mas você explica às vezes umas coisas tão pequenas, tão simples, dando tanta volta que fica cansativo. E eu falei para um amigo, eu falei, cara, eu concordo com você, eu entendo o que você está dizendo, e eu sou do tipo de pessoa que eu aceito críticas construtivas, porque a gente reconhece quando uma crítica é construtiva. Porém, com a experiência que eu tenho de internet, vendo como as coisas na internet funcionam, infelizmente você é obrigado a ser minuciosamente cuidadoso a explicar uma coisa, porque por mais que você desenhe, mastigue, engula, rumine como uma vaca, pondo de volta na boca tudo aquilo que você comeu, mastigue mais uma vez e você passe esse conhecimento, ainda assim vai ter pessoas que não vão entender. Por falta de caráter algumas, por preguiça de entender, por um analfabetismo, eu falando errado, analfabetismo funcional ou proposital, e por vários outros motivos, né? Mas a maioria é falta de caráter, é maldade mesmo. Eu sinto que muita gente na internet não entende porque não quer entender, não é por outro motivo. Sem contar que nós estamos passando por um processo de transformação mental ao longo do tempo, né? Nós temos visto que o processo de pensamento tem sido cada vez mais preguiçoso. As pessoas querem uma receita de um bolo em um Reels de 1 minuto. As pessoas querem rolar o feed e ter aquele conteúdo que deixe você anestesiado. E, por exemplo, eu sinto que muita gente quer, quando chega no meu canal e me pergunta assim, Kaique, a Rússia é um país ortodoxo? As pessoas querem que eu resuma essa pergunta em um story de um Instagram. Só que aí me coloca em uma sinuca de bico complicada. Me coloca em uma linha onde eu digo sim, a Rússia é um país ortodoxo. Eu não tenho nenhum amigo assumidamente ortodoxo. Conheço uma pessoa ou outra pingada assim que mas fala, eu sou um ortodoxo. Então aí fica complicado. Aí eu penso, que Rússia é essa ortodoxa, onde a maioria dos meus amigos e de pessoas que eu conheço que estão há 7 anos aqui são ortodoxas. Aí as pessoas falam, mas o presidente é isso, mas fulano é aquilo, mas o governo tal é aquilo. Gente, nós temos no Brasil, por exemplo, Bolsonaro é evangélico. Aí você pesa, é evangélico? Aí nós temos um Lula que se mostrou há um tempo, já que eu já falei do Bolsonaro, falar Lula agora. Lula que nunca se mostrou ponto da igreja. Aí, ultimamente, meio que deu uma flertada com a igreja evangélica. Aí eu pergunto, Lula é evangélico? Então a gente tem que entender que quando se fala de autoridades, quando se fala de poder, quando se fala de representatividade na esfera da política, a política precisa ter uma imagem, os políticos precisam ter uma aparência e tem que ter um contexto que condiz com a realidade, ou o mais próximo que tiver da realidade do país ali. Então, no papel, a Rússia é um país ortodoxo.
Você tira que já perceberam que a maioria dos presidentes são velho, e é velho casado com mulher muito nova. Você tira a Janja, comparado pra Lula, que já tá assim, enfim, rito de passagem já. Você pega o Bolsonaro com a Michelle, belíssima pra aquele homem. Aí você pega várias outras pessoas. Você pega o Trump, que parece um Doritos esmagado, mistura do pão que o diabo amassou com o pudim que Satanás aumentou e jogou na beira da estrada, com a Melanie. Então você entende que é muito mais do que uma questão realmente ali do povo. Temos o Trump evangélico, quando ele fala que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador dele. Aí eu pergunto pra vocês, é evangélico? Eu diria que se eu disser que era um satanista, eu ia estar ofendendo a classe satanista. Mas enfim, vamos seguir. E então é muito complicado, é complexo a gente falar sobre isso. E quando eu vi essa propaganda, lembrei do meu público logo, lembrei dos meus seguidores e lembrei da galera que acompanha meu canal. Porque é uma propaganda, sabe, com relação à fé. E eu pensei, caraca, uma propaganda. Eu nunca vi propaganda assim nem no Brasil, sabe? Eu nunca vi uma propaganda assim. E eu acho que com o passar do tempo, pelo menos a juventude que eu vejo, ela é menos religiosa ainda. Eu conheço poucos e quase nenhum, né, que é realmente ortodoxo ou tal. Então, vou trazer esse debate agora para minha vivência. No meu ciclo das pessoas que eu vivo, eu encontro quem eu encontro que é ortodoxo é um ortodoxo católico não praticante. Quem é brasileiro aí mais raiz no sentido mais velho, anos 80 como eu, anos 90, tá ligado que o católico não praticante é aquele católico que transa, bebe, fuma, fala um monte de coisa, aquele tio que fala sempre piada de mulher e a esposa do lado dá um tapa no ombro. Ai, fulano, deixa de safadeza, nhenhenhen. E lembrei agora, cara, passou um filme agora de alguns tios meus, que minha família, parte de mãe, ela é católica. Me passou um filme agora aqui. E, e aí, mas no final das contas, você é o quê? Aí sou católico não praticante. Então eu sinto que parte, pelo menos do meu convívio, uma minoria da minoria da minoria da minoria é um não praticante. Gente com fervorosa aqui que eu encontrei, só evangélico que eu encontrei, né? E tirando evangélico, tem católico aqui também. Aqui eu vi algumas igrejas, tipo, aqui tem presbiteriana, aqui tem adventista do sétimo dia, aqui tem tipo uma batista, tem algumas igrejas assim, e tem também as pessoas que se reúnem na escola, universidade, e nos locais aqui, né? Que tem muito. Já vieram missionários, por exemplo, aqui na FEFO. Conheci uma missionária aqui, mas enfim, foi algo do Brasil. É porque eu vou falando, é tão interessante como o meu canal se mistura política com conhecimento, com tal e com minhas experiências. E eu também não tive uma relação tão boa com a maioria deles, não, na verdade. Não sei se é cansaço, sabe? Mas é algo que eu não quis trazer também do Brasil, não, né? Eu tenho minha fé em Deus, acredito em Deus, mas acho que as coisas que me associam muito ao formato de igreja, do que chamam de igreja, principalmente hoje no Brasil, é algo que eu tenho muitas ressalvas ali, né? E fortaleci minhas ressalvas aqui, né? Conhecendo aquilo que eu vivenciei no Brasil aqui, né? Da galera religiosa que eu conheci aqui, cara, passa peneira. Tem, acho que uma que eu simpatizo. E aí, enfim, e ser humano é ser humano, né? Não, a gente não pode pesar a pessoa pelo que ela disse, porque no final das contas é todo mundo humano, tá todo mundo aí nessa matrix desse mundo, vivendo suas experiências. Mas assim, né, falando sobre a questão da religião, volto para a base, que deu uma volta enorme agora até eu confesso. A base é: nunca use a generalização como um ponto de partida de alguma argumentação, porque a partir desse momento você vai entrar em uma noia, você vai colocar as coisas em formatos, você vai colocar em formas que não cabem muitas vezes. Então eu vejo que o pessoal aqui no canal, poucos, né,
E gente que tá chegando nova tem essa ideia e essa sede de saber de mim como é a Rússia. Gente, é muito parecido com o Brasil. Ponto, já começa daí. E não tem uma Rússia padronizada como as pessoas pensam, entendeu? Tem, claro que culturas são diferentes, culturas influenciam sim. Vamos falar da sexualidade, por exemplo. Eu acho o Brasil um país muito mais sexual, no sentido de praia, sol, mais pele à mostra, raízes, influência fortíssima da cultura estadunidense. Que aí é um outro estereótipo, que é um país, uma nação que começou protestante, e a galera fala muito sobre Estados Unidos, Deus e fé e papapá, mas é um país que exporta uma cultura principalmente pornográfica gigantesca. É quase, digamos que o pai da pornografia no mundo. A gente tem o estereótipo de, por exemplo, o estereótipo de loira gostosa, burra, sexual, é de quê? Dos filmes americanos pornôs. Então é difícil a gente colocar um país dentro de uma forma, porque tem muitas coisas. Então você que chegou aqui no meu canal, você que já faz parte do meu canal, não esperem de mim respostas genéricas sobre assuntos profundos sociais, porque não tem como fazer, não tem como. É muito louco, porque às vezes, né, quando algum russo chega pra mim e fala bem assim, Kaique, o brasileiro é muito aberto, né? O brasileiro é muito assim, assim. Aí eu falo, qual brasileiro você tá falando? O brasileiro que tá ali no norte, Amazonas, que tá ali em Roraima, Rondônia, tá na região ali daquela parte, ou você tá falando da galera do Nordeste? Sergipe, Bahia. Eu boto Sergipe e Bahia. Muda até gente, Sergipe e Bahia é colado. Um é vizinho do outro. O sotaque muda. Eu lembro de uma experiência que eu tive, até rapidamente eu trabalhava em uma farmácia, que era uma porcaria trabalhar lá, que é uma farmácia que a slogan dela é que os clientes delas pagam menos. Enfim, né? Não posso falar o nome dessa farmácia. E eu lembro que um baiano me atendeu. Eu falei assim, bom dia, eu quero um dipirona. Aí eu falei, bom dia, tudo bom, tal. Aí quando eu não lembro quem deu bom dia primeiro, eu sei que eu tratei ele, né, e tratei bem até. Aí ele falou bem assim, interessante como você é educado, né. Aí falou, o povo aqui é meio grosso, né, não é muito educado não. Aí eu perguntei de onde ele era só por perguntar, né? Porque quando ele começou a falar, a gente identifica logo o sotaque. Aí, só que eu quis perguntar, eu perguntei de propósito, né? Pra botar o dedo na ferida, eu perguntei. Aí eu falei, você é de onde? Aí ele fez. Ele falou, quem tá falando de educação baiano, né? Aí ele viu, gente, eu não tô falando que baiano é mal educado, pelo amor de Jesus Cristo. Ele me disse assim, ele falou, porra, ele xingou, né? Porra, tenho nem vergonha, né? Eu, baiano, falando que alguém é mais educado, que pensa um povo que é grosso. Fiquei na minha. Não tenho conhecimento, tenho família na Bahia. Já fui pra Bahia. Sinto com relação a Sergipe, pode ter sido minha experiência. Acho que o Sergipano, não sei se. Não sei se. Porque Salvador é uma cidade muito agitada, e cidade agitada o povo é mais contido, como São Paulo, como. As cidades como Moscou, o povo é mais frio do que a galera aqui em Vladivostok, no interior da Rússia. Pode ser isso. Mas a gente já sente essa diferença cultural gritante. E Sergipe, colada ali na Bahia, já é sotaque diferente, comportamento talvez diferente, cultura diferente. Imagina você conseguir colocar dentro de um formato um país inteiro. Aí quando o russo me pergunta, tá, Kaique, o brasileiro é assim, eu falo, qual brasileiro que você tá falando? O do Nordeste? O do Norte? O do Sudeste? O do Sul? Porque você vai encontrar de tudo. Você vai encontrar da galera super bacana, risonha, que te trata bem, tá com um sorriso enorme no rosto do Nordeste. Como vai encontrar gente mal educada no Nordeste também. Você vai encontrar gente super educada, fofa em São Paulo. Como você vai encontrar gente muito grossa também. Você vai encontrar no sul do país uma pessoa super fofa, doce, legal, bacana. Mas vai encontrar também aquele que acha que é europeu. Porque tem sangue europeu. Então, vergonha desse povo. Enfim. Chega. Enfim.
Roma tem muita gente bacana. Eu tenho vários amigos bacanas do sul, sudeste, norte, nordeste. Não dá pra gente colocar numa bolha de achar que um local é mais importante do outro e tudo tal. Mas o que eu quero dizer, qual é o ponto? Quando a gente trata. Pera, a mesa. Quando a gente trata de cultura, temos que ter paciência, reeducar o nosso cérebro a sentar, ouvir, processar, entender e lembrar que a pessoa que está falando, que aquela pessoa que é o veículo da mensagem da qual você está recebendo, no caso, nesse momento, eu agora, é um ser humano com vivências. E um ser humano com vivências vai falar a coisa do ponto de vista dele. É isso onde entra os recortes. Então, eu, Kaique, sou um brasileiro nordestino. E tem mais uns recortes aí perceptíveis que fazem com que minha experiência de vida seja diferente da experiência dos outros. Aí quando eu falo pro pessoal, galera, YouTube não é competição, assistam vários canais, aprendam. Por exemplo, a galera gosta muito de comparar meu canal com alguns outros canais, como o do Thiago, por exemplo, do Venha Minha Língua Russa. Eu já percebi que a galera adora comentar nos meus vídeos que ele fala muito bem russo. E aí eu digo, gente, ele fala maravilhosamente russo. O cara tem assim, o cara se dedicou pra isso. Tem gente que é boa pra idioma, que não é meu caso. E também, assim, né? E eu digo, assista o canal do Thiago, assista o canal da Ana, que é a Ana a Estranha, é o nome do canal. Que é uma mulher que já tem uma outra vivência casada. Assista o canal do Jô, que acho que agora na Rússia, não sei, mas bota Jô na Rússia você vai encontrar. Que é um cara hétero, casado, mais discreto ali, que ele não mostra a família, não mostra nem o rosto dele ainda. Tem o Carlos, meu xará, que é do Viagem pela Rússia. Então é muito importante assistir todos esses canais, pegar um pouquinho de cada um deles e aí você tem a sua vivência. Eu vou dar um exemplo agora e já vou finalizar. Você pega o Ryan, que a galera também comenta muito do Ryan, e eu falo pro pessoal, não é nada pessoal quanto o ser humano Ryan, não, mas o conteúdo que ele fala, quando alguém chega pra mim, teve uma pessoa que falou, eu não gosto muito, não gostei desse canal não, porque o Ryan disse isso, isso, isso. Eu falo, cara, o que o Ryan fala, escreve com muito carinho no papel, amassa, bota numa bolsa plástica e joga de um penhasco, porque... Mas aí eu entendo, é um recorte de uma pessoa que, pelo que pouco que eu entendi, já foi pobre, é aquele tipo de pessoa que ele é um homem preto, mas que adora falar que é mimimi, que fazer piada com preto, ele gosta, ele alimenta isso, talvez pra, de alguma forma, sem ele assumir, talvez, né? Mas acho que para colocar aquilo de que mostrar de que ele é forte, de que não existe isso de militância, é tudo coisa, enfim, né? É um conteúdo de alguém que talvez use uma máscara, uma casca ali para mostrar, para tratar uma dor de uma forma muito errada, né? Que acaba alimentando e dando munição pra uma galera aí que vai usar aquilo, ó, tá vendo? Um homem preto falando aquilo. É como uma pessoa gay chamar o outro de viadinho, que eu já vi muito isso. Tipo, uma vez eu lembro que eu vi uma trans no ônibus, o motorista acelerou, deu um pulo, ela falou bem assim, tá dirigindo como seu viadinho, e chamou ele de viadinho, né? E aí, naquela hora, o que vocês estão ouvindo aqui eu conversar, eu faço comigo mesmo, eu sou meio doido, viu, gente? E talvez aqui seja um manicômio e vocês não estão nem vendo, já entra alguém, me coloca na camisa de força e me dopa e eu vou dormir, vocês acham que eu sou uma pessoa normal. Apesar, o que é normalidade? E se os doidos somos nós que estamos achando que esse mundo é normal? Enfim, voltando aqui, tô zoando, gente. E aí, quando aquela trans falou isso, né, e chamou o cara de viadinho de uma forma tão pejorativa, tão pequena, eu pensei, caraca, que surreal, mano, que Black Mirror, sabe? Você está dentro de uma sigla na qual você está chamando a pessoa de uma forma pejorativa de algo que você não gosta e sabe que é crime. Só que tem muito tempo isso, não tinha ainda uma discussão sobre, mas existe até hoje. Então é você dar munição para aquela pessoa que está assistindo ali e que é preconceituosa de fazer o mesmo. Porque você fala, aí já vai chamar a trans, né, de ele. Tá vendo se ele tá fazendo isso, então já pega um gancho para ser junto. E aí são recortes, são experiências, são vivências, enfim, né? Eu viajei numa Matrix aqui agora. O resumo é, a Rússia é um país
tão misturado, é um país que já foi um conjunto de países dentro de uma coisa só, que foi a União Soviética. Parece que são 13 repúblicas a mais tinha antes da dissolução da União Soviética. Então aqui tem várias religiões, aqui tem várias culturas, aqui tem vários aprendizados, aqui tem conhecimentos milenares, aqui tem xamanismo. Tem a galera ali, acho que é da Yakutia, se eu não estou enganado, que eles têm aquela coisa da religião xamânica, blá, 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 blá. Então tem muita coisa para falar que é um país ortodoxo. Com relação à leitura de Estado, politicamente falando, você pode ler como um país, sim, porque é meio assim que o governo, o Estado, rotula o país, mas na essência, acho que a religião é algo que não tem muita força aqui, não. Pelo menos na minha experiência, nas minhas vivências, eu vejo um pouquinho, eu vejo uns resquícios de fé assim nas pessoas, eu vejo os ícones, eu vejo tal, mas falta muito. Não sei se é falta a palavra, né? Não tem muito disso. Então eu finalizo meu vídeo aqui que ficou gigantesco falando sobre isso. Espero que vocês entendam os pontos, os recortes. E é isso. Beijo no coração. Quando comentarem alguma coisa do meu vídeo, coloca a minutagem, em qual minuto eu falei, porque às vezes você fala, Kaique, isso aqui que você falou foi tão interessante, ou foi uma besteira, e aí eu tenho um vídeo de 40 minutos, eu não sei do que vocês estão falando, então me marca que aí eu posso ver e talvez complementar o comentário. Beijo no coração, muito obrigado a todos os meus apoiadores, gente. Então eu tô colocando aqui nos meus vídeos, vira e volta, o nome de vocês, porque vocês são muito importantes para o meu trabalho. Obrigado por quem está se inscrevendo. Com R$ 5 você consegue se inscrever e ajudar o canal e ficar com minhas lives salvas. Com 15 você consegue ter um vídeo exclusivo toda sexta-feira e vídeos onde eu conto coisas, por exemplo, tô passando por um momento agora com relação à universidade, que só quem tá sabendo são os seguidores, né? Esses seguidores. Aqui é meu trabalho, então é uma maneira que eu tenho também de fazer dinheiro. Lembrando que todos os dias eu estou postando vídeo e tá gratuito, tá aberto. E quem não quiser se tornar membro, tá de boa do mesmo jeito. Seja bem-vindo. Dá o seu like, comenta aqui embaixo. Quem não quiser nada, quem não quiser, tipo, vocês assistindo já é muita coisa pra mim também. Os comentários, o compartilhamento, muito obrigado pelo carinho de vocês. Muito obrigado. Da Zidane aqui, quer dizer até logo. Pacá, tchau, tchau. Anywhere